E aí, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um Quarentena Cast, o videocast da quarentena. E hoje estamos recebendo aqui a nossa querida amiga Maria Helena Moran. Boa noite, Maria. Boa noite, obrigada pelo convite. A Maria é roteirista e escritora, nasceu em Maracaibo, Venezuela, em 1985. Formada em cinema pela Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, né? Faz doutorado em escrita criativa na PUC, ministra oficinas de roteiro dentro e fora do Brasil e é uma das idealizadoras da Criativas, oficina de roteiro audiovisual para jovens mulheres. Além disso, tem contos publicados em revistas e antologias e é autora do livro de poemas Miscelâneas del Desamparo. E em 2018 ganhou o prêmio Cabiria de roteiro com Ainda. Então essa é a nossa convidada à noite. Vou antes cumprimentar o Tim. Boa noite, Tim. Como é que tu tá? E aí, Rodrigo, boa noite. Maria, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Antes de botar para gravar, a gente já estava começando a falar do teu doutorado, né, o projeto de doutorado, e eu estava lendo a tua biografia. E uma coisa que me chamou muita atenção foi, se eu entendi bem, justamente o objeto de pesquisa do doutorado. Eu queria começar te perguntando isso, sim, porque eu achei muito interessante, que é aquela história de técnicas para potencializar a empatia dirigida aos personagens, é isso mesmo? Isso. Tu pode falar um pouco mais, assim, porque eu achei super interessante o objeto de pesquisa. Então, eu sinceramente eu não lembro quando que aconteceu esse estalo assim. Eu estava lendo, sei lá, alguma autora latino-americana e lembrei. Uma escritora mexicana que se chama Cristina Rivera Garza, que é novelista e romancista e ensaísta e professora nos Estados Unidos. E ela tem um livro que chama Doler-se, que é um livro de ensaios relacionados com a migração e a toda a problemática do narcotráfico e da violência extrema no México. E aí deu assim um estalo realmente de... Porque assim, para mim, literatura é conexão com o outro, né? Conexão com o leitor e sei lá, isso é sempre o que me coloca em movimento, né? E aí eu comecei a pesquisar e entendi que uma área assim que é a empatia narrativa, que é muito relacionada assim com a psicologia cognitivista e tal, mas que tem outras vias. E é isso, no meu doutorado, eu vou estudar as estratégias narrativas que estão mais relacionadas mais diretamente com ter provocar, digamos, induzir de alguma forma uma resposta empática no leitor. Enfim, identificação com os personagens, e todo o negócio da situação narrativa, enfim, onde não tem verdades absolutas, né? Mas, Claro. enfim, é uma discussão que me interessa muito. E sai um romance disso também? Era isso que eu ia falar, de explicar, porque o pessoal talvez não saiba que ali na PUC, na escrita criativa, sim, existe essa parte do ensaio, né, Maria? E também um projeto de romance. É interessante contar para o pessoal como é que é, porque muita gente tem curiosidade sobre. Então, a pós em escrita criativa, tanto o mestrado quanto o doutorado, exige a elaboração de uma obra criativa, seja ficcional, seja não ficcional, que pode ser, sei lá, desde um romance até um livro de contos, uma peça de teatro, um roteiro, um livro de poemas. E, complementar a isso, a gente desenvolve um ensaio criativo, um ensaio crítico-reflexivo, que também devia ser criativo, né, considerado criativo, sobre algum assunto do trabalho criativo desenvolvido. Então, assim, tu pode desde fazer sei lá, o que chamam o percurso de escrita, que é tipo fazer acompanhamento de como foi teu processo, Tipo um diário. os fluxos, enfim, fazer um diário de trabalho, enfim. Ou tu pode também optar por fazer um investimento teórico em algum dos aspectos do romance. Então, por isso que eu estou trabalhando assim com essas estratégias que eu
estou desenvolvendo as estratégias narrativas dentro do romance. Então, assim, por um lado, a teoria está me levando a fazer a tomar algumas decisões, e por outro lado, as minhas decisões e a minha própria prática de escrita está influenciando os caminhos que eu estou tomando na teoria, né? Tipo, estou como que criticando, refutando ou corroborando algumas coisas que tenho lido, né? Estudado. Sim. É interessante, né? Porque essa questão da teoria, Tim, tem muita gente que fica com medo da teoria, né? Prefere até fazer o diário, que se o escritor sabe tanto da teoria, vai acabar não conseguindo ter a experiência do escritor e ficar com a experiência do crítico na nuca, assim. Como é que tá sendo pra ti isso? Tu tá aproveitando. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto muito de estudar sobre estruturas e estratégias narrativas, tal. Então, para mim, longe assim de ser sei lá, de ficar bitolado alguma coisa, é sempre uma fonte de ideias, de questionamento, sabe? Sempre, sei lá, é sempre muito rico, assim. Eu consigo enxergar muita coisa a partir da leitura e do estudo da teoria mesmo. Não, e esse projeto, o formato que a PUC coloca as coisas especialmente interessante, porque é justamente a oportunidade de testar a prática ali enquanto está se estudando a teoria, né? As duas coisas andando juntas, assim, eu acho bem interessante o modelo. Eu queria te perguntar também, né, a tua atuação é bem ampla, né? Porque tu atua na literatura, nas produções audiovisuais, né, tanto de cinema quanto para TV, e também como letrista, né? Eu estava lendo a teu respeito e vi que tem parcerias, inclusive, com o Thiago York, né? Enquanto letrista. Como que é essa atuação tão ampla? Assim, isso sempre foi assim? É natural para ti isso? Assim, tu fica transitando entre um campo e outro? Ou é mais ou menos tudo misturado, tudo junto? Como que funciona isso? É meio que tudo misturado, assim. O negócio da colaboração com o Thiago foi uma coisa que surgiu natural e foi só uma experiência, né? Uma música. E foi... Rodrigo, foi a partir dele ter lido o poema. O poema que eu pedi para te ler hoje? Exatamente. Ah, que legal. A gente é amigo, ele é amigo do meu marido desde sempre, e então, sei lá, um dia a gente estava conversando sobre qualquer coisa, mandei para ele um poema. Ele, Maria, tu acha da gente escrever junto e tal? E bom, surgiu isso, muito... para mim foi uma brincadeira, sei lá, como se Uma brincadeira fosse séria. uma brincadeira séria, poética, sabe? Assim, muito diferente tudo e muito curioso, assim, o jeito, as preocupações que tu coloca em cima do trabalho, né? Assim, tipo, esquece um pouco o conteúdo e vamos lá com o ritmo, e depois a gente vai tentando fazer as duas coisas funcionarem, né? Mas nesse CD em especial, Maria, eu posso estar enganado, mas tu trabalhou como roteirista daquele álbum também, né? Da parte visual Sim. Esse trabalho foi tudo muito... É aquele Um que tu em trabalho segredo, né? muito... Que ele lançou A todos gente... os clipes numa noite, assim. Exatamente. É tipo, são 13 faixas que os vídeos são conectados entre si, tem tipo, conta uma micro história, mas tá ali. Sim, foi todo um trabalho assim com o Thiago. Eu já tinha feito alguns outros projetos de vídeos, e é sempre uma coisa muito colaborativa, sabe? Que eu acho que isso aponta também já para a resposta que eu vou dar sobre cinema. Eu sinto que eu preciso das duas coisas, porque são dois ambientes totalmente diferentes, dois processos que podem ser complementares, mas também são bem opostos em muitas coisas. Então, eu comecei trabalhando com cinema, né? E no cinema tudo é negociado, tu não tem a última palavra em nada, né? Então, assim, é tudo um negócio coletivo, e essa é a parte mais gostosa do trabalho, justamente esse compartilhar tudo, né? Colocar sei lá, teus desejos, tuas ideias, tuas ambições, teus medos, tuas
perversões, tudo está jogado na mesa e todo mundo embaralhando, né? Tô falando desde o roteiro, mas também depois já quando A vai ser produção feito, né? mesmo. E na literatura a gente está sozinho com nós mesmos, né? E eu sinto que eu preciso das duas coisas, porque embora eu ame trabalhar em cinema e trabalhar tipo, com co-roteiristas e tal, eu sinto uma necessidade muito grande de conseguir levar adiante assim profundamente as coisas que me inquietam pessoalmente, sem precisar de ter todas essas negociações que tu vai fazendo no cinema, né? No cinema, a tua ideia, tu tá sempre precisando Uhum. convencer pessoas dessa ideia, né? Então, assim, a ideia original que tu tinha, ela vai chegar a ser alguma coisa, mas não vai ser necessariamente a ideia que tu teria levado adiante se não tivesse todas E essas outros fatores intervenções, influenciam também, né? completamente. Dinheiro, possibilidades. Tudo. Está chovendo no dia. Eu me lembro quando eu participei como produção de figuração do Tempo e o Vento. E claro, tipo, foi só porque o filme aconteceu lá em Bagé e eu era amigo do diretor assistente. Ah, vem nos ajudar. E aí eu me acordei às 5 horas da manhã para ir para a parte do figurino e chovia, chovia, chovia. Eu digo, meu Deus do céu, os caras não vão gravar. E eu cheguei lá apavorado com um chapéu desse tamanho, que não era ao ar livre. E aí eu disse, sai assim mesmo? E eles, sim, se tá chovendo, Quarto. a cena vira chovendo e vamos embora, porque era na rua, né? Eu disse, que loucura, né? É, não, é isso, tu vai cedendo mas tipo não me levem a mal, né? Não tô falando que isso seja ruim, isso é muito Sim, bom, assim, tu vê de repente as tuas ideias virando uma coisa muito melhor do que tu tinha esperado, Sim, mas também por outro lado a tua ideia vai ficando para trás muitas vezes, né? Então na literatura tu consegue claro. ir fundo nessa exploração, né? Até vamos ver onde que isso me leva, assim. E Então já que a gente está falando de cinema, te perguntar assim, porque eu imagino que trabalhando com produção audiovisual, tu deve acessar muito edital, né? Esse tipo de recurso, assim. Como que tu está sentindo isso nesse momento, assim? Porque já vinha muito ruim antes, né? Por causa de um governo que é completamente avesso à cultura. E com a pandemia piorou tudo, né? Porque aí muitas produções, a maioria delas, se encerraram, né? Como que tu está sentindo isso, assim? Então, assim, eu tô com um projeto que hoje a gente está entregando a última versão do roteiro, né? É sucesso. Mas essa história, assim, tem passado por toda, assim, a história do Brasil dos últimos tempos, a gente pode contar através desse projeto. Assim, nesse momento está realmente tudo muito parado, todo mundo muito apavorado e tal, mas já estava, sabe? Tipo, já estava todo mundo Uhum. meio que aproveitando os últimos editais que já tinham saído os resultados, que não puderam, sei lá, que já tinha que acontecer, porque é por lei, né? Mas realmente, tipo, uma série de editais com que os roteiristas e, enfim, o mercado audiovisual todo estava contando não existe mais, né? Então, assim, está num país em que o cinema depende quase exclusivamente do, né, do incentivo fiscal e investimento público e, de repente, tu tem uma indústria desmantelada, né? Uhum. Esse projeto, por exemplo, a gente, em 2018, a gente estava tudo muito encaminhado para filmar logo, porque a gente tinha ganhado vários fundos, várias coisas, tudo indo certo. E de repente ganha Bolsonaro, e de repente não existe mais o Ministério da Cultura, de repente a Cine está paralisado, e a gente acabava de ganhar o edital, o fundo de produção. Uhum. E Era a por gente fundo ficou direto, então nesse. não precisava nem O captar fundo, sempre tem outras outras necessidades, né? Mas a fontes. gente tinha consolidado assim o necessário, sabe? E de repente parou tudo e a gente ficou nesse suspense estranho de, tá, o que vai rolar, sabe? Porque existiu mesmo assim o resultado e a gente tava e bom, depois aconteceu, mas aí outra série de complicações, de coisas que a Ancine não, sei lá, a Ancine não está cumprindo com Ibermédia, por exemplo, que é um instituto ibero-americano de fomento que a gente ganhou um edital de coprodução.
Então, acontece que o Brasil não está pagando mais Ibermédia, e Ibermédia não vai dar mais fundos para Brasil. Então, assim, um edital que a gente tinha conquistado não existe mais porque o governo brasileiro decidiu não pagar, sabe? Então, realmente tá bem complicada a situação, e o mercado está funcionando muito mais em função da Amazon e Netflix e Sim, Globo e tal, mas canais de tá, TV, assim. E é claro o que, mercado das séries, né? sim, o mercado da série está forte. Maria, eu queria aproveitar assim, essa questão do cinema, assim, mas para a gente ir um pouquinho mais adiante. Olhando a tua biografia, que é inevitável, me veio na mente a palavra assim, deslocamentos, assim, porque tu é de origem ali da Venezuela, e aí morou 3 anos ali mais ou menos em Cuba, veio para o Brasil, e eu queria saber o quanto disso está na Maria narradora, na Maria contadora da história, se isso aí está aparecendo em algum de algum desses teus projetos, e por tu ser da parte da latina aqui, que tem a língua latina, né, hispanohablantes, como é que tu enxerga a literatura brasileira contemporânea? Porque por muitas vezes eu sinto que o brasileiro, enfim, talvez a gente aqui no Sul não tanto, mas se afaste um pouco dessa questão latina que nós somos, né? Bom, a primeira parte sobre Misturei tudo, né? como os Desculpa. deslocamentos entram. Assim, eu não consigo fugir, né? E não quero fugir também, né? Eu entra em tudo, assim, a minha referência fundamental é sempre a minha infância. Então, mesmo que eu esteja aqui, as minhas histórias começam lá, né? Uhum. E, e assim, eu passo por Cuba, por exemplo, foi um antes e um depois na minha vida, uma revolução estética, digamos. E não só estética, mas muito estética. E por outro lado, foi só no Brasil que eu comecei a escrever literatura. Então, assim, basicamente, a minha amiga Tayane, que tu também conhece, Uhum. saludos, ela diz que que enquanto escritora, nesses dias ela falou que enquanto escritora eu sou mais brasileira, porque, porque comecei já com essa língua poluída, né, misturada Sim, tu das escreve em duas português vivências. também, né? Sim, tem coisas que eu já escrevo, tipo, começa em português, embaralha, vira espanhol, tem coisas que estão só em português, a primeira versão, e aí eu traduzo, enfim, tem questões Tem um léxico complicadas no teu aí Brasil. nesse E projeto. não, eu tô cada vez entendendo mais, quando eu me deixo levar e deixo que o texto venha no idioma que vier, eu estou entendendo que às vezes quando vem direto em português é porque são algumas coisas que podem ser, sei lá, delicadas ou muito sensíveis ou ainda dolorosas sobre alguma coisa minha relacionada com alguma coisa da Venezuela. Então eu preciso de uma certa distância, e parece que a Maria Helena, que fala português e que está no Brasil agora, estabelece essa distância que eu preciso, sabe? Uhum. Rola uma mediação aí muito curiosa, assim, da língua. Interessante. Qual que era a segunda pergunta? Era continuando essa Sobre questão de como tu Sobre a estava vendo. literatura a contemporânea. literatura contemporânea. Ah, Então, eu mesma, como eu cheguei, bom, faz 8 anos que eu tô aqui, né? Mas eu cheguei doida por ler tudo que tiver de literatura contemporânea e não contemporânea brasileira, também para aprimorar o idioma, né? Então, quando eu percebi, tinha passado vários anos que eu não estava, assim, sabendo de nada de literatura hispano-hablante, né? E aí, hispano-falante. Daí eu fiquei pensando, nossa, realmente eu entrei de fato no Brasil, porque fiquei também Virou as afastada, assim, costas. sim, para esse universo, sei lá. Antes eu lia muitos autores espanhóis, autoras espanholas e tal, e de repente estava só no Brasil. E agora eu estou tentando retomar, sei lá, me reconciliar com essas outras literaturas latinas e tal. E realmente tem uma grande
complicação para ler literatura contemporânea fora do Brasil, e é que se os livros no Brasil já são caros, os livros latino-americanos, tipo, em espanhol, são muito caros e realmente tem pouca coisa. Assim, tudo que eu procuro é R$ 200. Meu Deus. É tipo, não tem nada mais barato. Então, assim, eu tenho dado umas forçadas de barra e tal, e ultimamente eu tô lendo só em espanhol. Porque, A gente assim, acaba ficando ilhado daí, né? Eu tô nessa, eu tô só lendo literatura contemporânea, sei lá, mexicana, espanhola, colombiana. Porque assim, a gente fica muito ilhado. Isso aí é só uma constatação mesmo. E as tuas oficinas, as oficinas que tu ministra, Maria, quer falar um pouco a respeito delas? Então, São oficinas de roteiro, né? Sim. Essa Criativas, que foi a que teve mais... a gente fez várias edições. Eu fiz com uma amiga roteirista, que também gaúcha, que também estudou em Cuba, que chama Eleonora Lohner. Foi ela que me envolveu, tipo, vamos tentar fazer um negócio e tal. E a gente fez, essa experiência de fazer com um grupo só de mulheres foi muito gostoso, muito diferente, muito, sei lá, acho que a gente conseguia muito rapidamente entrar num clima de crítica legal, sabe? As pessoas se abrindo, lendo, uma troca muito natural, sabe? Como que você tinha menos medo de se expor. Sim. E por isso resultou uma coisa tão interessante. A gente acabou fazendo também uma versão, 2 edições através do Funproarte, de um edital, para adolescentes, e também foi muito interessante, muito muito lindo. Tem inclusive uma menina que depois foi fazer teatro. Enfim, teve umas meninas que fizeram um curta cujo roteiro foi escrito durante a oficina. Legal. E além da Criativas, o resto são oficinas mais soltas, mais pontuais. Fiz algumas sobre a jornada da heroína, que é a contrapartida feminina da viagem do herói e tal. E é uma coisa que eu faço a cada certo tempo, assim, eu gosto muito. Eu acho que se aprende muito também preparando aula e ministrando aula e ouvindo os outros, né? É bom, né? Tem novas edições previstas agora para breve? Online, alguma coisa Essas assim? oficinas? Agora não, porque eu tô realmente bem cheia de Sim, tu outras tá coisas. na função do doutorado ali. Eu tô precisando parar um pouco as outras coisas e me dedicar mesmo com esse projeto. Que o romance do doutorado tem tudo a ver com deslocamento, Rodrigo. Tem? Tu comentar e esqueci. Tu sabe que faz um tempo para cá eu tô bem monotemática. Aí eu decidi, monotemática com Venezuela e tal, e aí eu decidi encarar o assunto e lidar com esses lutos. É importante, né? Eu fico E ansioso, assim, porque tô eu dedicada admiro muito nisso. a tua escrita, assim, eu fiz uma oficina junto com a Maria, que além de eu ter assistido algumas cadeiras ali na PUC como aluno ouvinte, mas acompanhei alguma coisa escrita ali na nossa oficina do Amilcar, né? E aí eu queria, não sei se tem alguma pergunta ainda, Tim, senão eu vou fazer um pedido aqui para Maria. Não, pode fazer. Né? E eu acompanhei a Maria declamando, não sei se a gente diz declamando, assim, no universo da música gaúcha é declamando, mas lendo uma poesia muito bonita e muito forte e muito triste, né? Que eu acho que a Maria escreveu em português originalmente, né? Esses tempos eu vi um vídeo com ela em espanhol. Essa é dessas que tu precisou um pouco de distanciamento. Essa mesmo. Ela surgiu em português, né? Mas eu queria te convidar então para te contar um pouquinho, talvez ler ela primeiro e depois explicar o contexto para o pessoal, porque é uma poesia muito bonita. E quando a gente pensou em te convidar, eu digo, não, então vou ter que pedir para Maria ler para a gente, porque vale a pena mesmo. E aí, você quer que eu leia em português ou em espanhol? Tu pode ler em espanhol, tá? Se tá bem para ti, se tu já tá mais próxima dela. Então vamos em espanhol. Tem as duas aqui. Vamos em espanhol aí pro pessoal te escutar falando em espanhol também.
que tem um charme diferente para o pessoal. Estamos internacionalizando o videocast também, a gente tem que valorizar, né? Bom, então, chama Heimat, que é uma palavra alemã que significa casa, mas casa tipo lar e, enfim, várias coisas que não tem uma tradução muito específica, e por isso eu escolhi esse título. Então, Heimat. La casa entera se levanta en huelga. Reivindica su derecho de ser apenas un souvenir de la fuera, miniatura de todos los mundos previos a este abismo. La casa se cree portátil y grita a sus pies peregrinos. Entra sin acrobacias en mi maleta de rueditas. No le importa si aún hoy me hace pasar por turista. Mi maleta desmesurada es blanco fácil en aduanas. Trafico revueltas despedazadas, relatos de ser sin estar. Llevo mis restos de gente y sus noticias de hambre. Nunca aprendí eso de viajar con poco equipaje. Traigo siempre conmigo un padre muerto doblado entre las ropas. Ah, que arrepia aqui, né? Muito bonito. Ela é uma poesia muito, muito bonita, muito forte, né? Quando eu assisti lá na PUC, eu fiquei impactado, assim, fico de novo. Queria que tu só explicasse pro pessoal que não conhece a tua história, assim, ou... Bom, esse poema eu acho que tem a ver com... Agora eu falei uma coisa de lidar com esses lutos, né? Uhum. E é porque a única terapeuta que eu tive na vida, que também morreu, lá na PUC, eu comecei a ir porque eu estava começando a trabalhar o projeto do doutorado e eu estava com medo de encarar um projeto sobre esses assuntos, né? E ela colocou o assunto assim de um jeito que realmente mexeu comigo. Ela falou: tu tá vivendo 3 lutos diferentes. Tu tá vivendo o luto pela morte do teu pai, que é tipo uma figura hiper central e mais do que, enfim, essa figura, né, na minha vida. O luto pelo teu país, que está passando pelo que está passando, e o luto pela revolução bolivariana mesmo, da qual eu era muito, digamos, militante mesmo, sabe? Então ela falou que eu estava lidando com esses 3 lutos e que já que eu não estava conseguindo escrever sobre nada mais, eu precisava encarar isso, né? Ela só falou que enfim, que seria bom eu ter apoio durante esse processo. Não está rolando, mas eu acho que está, enfim, o processo está sendo também terapêutico e como parte dessa exploração, eu escrevi esse poema. E a ideia era, eu estava também fazendo uma arqueologia visual, pegando muitos vídeos domésticos que eu tinha e que eu recuperei, digitalizei e tal. Aí, enfim, rolou toda essa mistura desses três lutos e isso, essa ideia da casa que a gente carrega em Com a cima, gente, né? né? Com a gente, essa casa que que ela mesma é um souvenir de tanta coisa que a gente já viveu, né? Não importa onde a gente esteja, né? Tipo, a minha mala não é tanto as coisas que vem dentro, assim, mas o que cada uma dessas coisas diz, né? Maria, queria te dizer que essa poesia é muito linda. Depois, se tu me mandar, eu posso colocar aqui na descrição do vídeo. Bom, então vamos para o nosso segundo bloco aqui do videocast, que é onde a gente indica algum livro da semana. Então, eu vou indicar aqui primeiro, depois a gente passa para a Maria e o Tim finaliza. Pode ser? Hoje eu estou trazendo uma autora que eu gosto muito, né, que é a Letícia Berchovsky. É uma autora gaúcha aqui, né, de Porto Alegre, e eu estou trazendo O Menino que Comeu uma Biblioteca. Esse livro aqui é um livro muito lúdico dela, muito bonito, em que se passa parte no Uruguai, que é um dos cenários constantes aqui das histórias da Letícia, e outra parte se passa na Polônia, lá na Segunda Guerra, onde o menino que comeu uma biblioteca, na verdade, ele ficou encerrado durante
durante um cerco, e depois que o avô foi assassinado, e ele acaba tendo que literalmente comer uma biblioteca. Ele vendia livros no mercado negro para os alemães para conseguir sobreviver. Então ele acabava vendendo um pouco do avô dele para conseguir se manter vivo durante a Segunda Guerra Mundial. É um livro muito bonito, dessa que é uma das autoras contemporâneas que eu respeito, que eu admiro muito, e sempre agradeço pelas oportunidades que a Letícia me deu. Então fica aí O Homem que Comeu uma Biblioteca, da Letícia Werschowski. Maria, o que tu nos trouxe? Então, eu queria compartilhar com vocês o Arquivo das Crianças Perdidas, que em espanhol eu não sei porquê ele foi traduzido como Deserto Sonoro, que eu acho bonito, mas enfim, em português conservaram o original, que é em inglês, né? Da Valéria Luiselli, que eu só tinha lido dela ensaios antes disso. Justamente eu tinha lido um livro de ensaios que dá origem a essa história, porque ela trabalhou, não sei se era como, não era jornalista, mas era tipo assistente social durante um tempo, trabalhando com crianças desacompanhadas na fronteira dos Estados Unidos com o México. Então ela, depois de anos trabalhando assim com essa temática com um viés documental, então ela vem com esse romance que, bom, conta a história de uma família, de um casal que parte numa viagem, e enfim, vai como que em paralelo contando a história dessa família com algumas histórias de imigrantes que vêm nesse trem que atravessa a Centro-América, que é a vez e tal. E eu acho ele super sensível e muito muito empático, e num sentido nada piegas. Sei lá, é um soco no estômago muitas vezes, mas ao mesmo tempo é de uma beleza muito muito grande. Então é realmente esse tipo de livro. Tá todo marcado. Assim que é bom. Então esse Arquivo das Crianças Perdidas, de Valéria Luiselli, que é mexicana norte-americana. Bom, para finalizar, eu queria indicar o Escrever Sem Escrever, do Léo Villaforte. Conhece já pela reação, né, Maria? Então, eu acho muito interessante a proposta dele, sim, porque isso é objeto de estudo do Leonardo, né? Então, basicamente, assim, como existe a ideia, por exemplo, de que na música existe o DJ e o remix, no cinema existe os mashups, mas o que tem na literatura que represente esse copiar-colar, os limites entre o que é plágio e o que não é, né? Eu posso, por exemplo, trazer para dentro do meu livro um trecho inteiro de um romance de um autor que eu goste, ou isso vai ser plágio? Então, o Leonardo, nesse livro, ele vai discutindo todas essas questões, e é super interessante, assim, e fez muito sucesso entre os escritores esse livro, porque a discussão é realmente muito interessante, né? Então, recomendo Escrever Sem Escrever. É muito legal, cara. Eu tenho um que saiu pela 8,5, mas é ficção dele. Ah, sim, é ficção, mas esse aqui é não ficção mesmo. Vou ver se eu compro. Super interessante. É isso. Então tá, Maria, te agradecemos então pela presença. Espero que volte em breve para falar um pouco aí do teu romance quando ele sair. Faltam uns 2 anos ainda. Depois a gente pode falar sobre o que vai sair daqui a pouco quando a pandemia permitir. Que já tá pronto. Então esse já está pronto. Então, vai ser antes do retorno, então. Certinho, pessoal. Obrigadão, então. Até a semana que vem com mais um videocast, nosso Quarentena Cast e o videocast da quarentena. Até mais, pessoal. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigado.